Vocês já fizeram pano de prato usando a técnica rocambole? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês de uma maneira fácil como fazer os panos usando essa técnica e já vou fazer também com estampa natalina porque já estamos em outubro, então é hora de começar aí as produções no fim do ano. Então, sem mais enrolação, já vamos ao passo a passo. Para fazer esse modelo de pano de prato, eu vou utilizar uma faixa cortada com a medida de 25 centímetros e uma faixa menor de composê cortada com a medida de 6 centímetros. E eu cortei também uma outra faixa medindo 5 centímetros, mas essa é opcional, eu corto para fazer um acabamento na parte superior do pano de prato, eu acho que fica bem bonito. E de aviamento, para esse modelinho de pano de prato, eu vou utilizar o bordado inglês e a cianinha. Todas essas faixas e aviamentos eu sempre corto 2 a 3 dedinhos maior que a largura do meu pano de prato. E o pano de prato que eu utilizo é o Atenas, pessoal, da marca Ober. Ele mede 66 centímetros por 40 e ele é 100% algodão. Para quem quiser adquirir, tem o link aqui na descrição do vídeo. Então, para iniciar, peguei aqui a faixa maior, medindo 25 centímetros, e o bordado inglês, e nós vamos costurar aqui na parte de cima da estampa. Se a sua estampa tiver uma direção, vai ser na parte de cima dela. Então, vou passar a costurinha aqui na beiradinha, só para prender ele mesmo no barrado. Então, feita essa primeira costura, agora vamos pegar a cianinha, pessoal, vamos posicionar aqui no começo do nosso barrado, em cima do bordado inglês, e passar uma costura na beiradinha da cianinha. Vou fazer isso agora e já volto para mostrar o próximo passo. Feita essa costurinha, vai ficar assim, gente, como eu falei pra vocês, ó, costura na beiradinha da cianinha. E agora, a gente vai pegar aquela faixa de 6 centímetros e vamos posicionar a estampa frente com frente aqui. E agora sim, passar uma costura com um pé de máquina, não esquecendo o retrocesso no início e no final da costura. E depois de finalizar a costura, eu fui ali no ferro e passei, deixando a cianinha, gente, viradinha assim, ó, pra baixo, pra dar esse efeito aqui no barrado. Eu achei que ficou super delicado, bem bonito e diferente. Me contem aqui o que vocês estão achando desse passo a passo. E antes da gente costurar o barrado no pano de prato, vamos fazer uma costura de pesponto bem aqui na beiradinha, entre a cianinha e esse barradinho aqui menor. E essa costura é legal fazer num tom de linha bem próximo aí à cor da sua estampa. Eu, por exemplo, vou pegar uma linha vermelha para ficar um acabamento bem bonito. E agora vamos costurar o nosso barrado no pano de prato. E agora que vai começar algumas diferenças de como é fazer no modo tradicional, que a gente sempre faz, né, o pano de prato, e fazer usando essa técnica rocambole. Porque a gente vai deixar o nosso pano virado aqui para o lado certo mesmo, não é o lado avesso. E nós vamos costurar a parte de cima do nosso barrado, o comecinho dele, rente com o comecinho do pano de prato. Então, não vai ser a parte de baixo do barrado, vai ser a parte de cima. E aí, nós vamos virar aqui a frente do barrado com a frente do pano de prato. Vai ficar assim, pessoal. E aí, tem aquela sobrinha, né, nas laterais, nós vamos dobrar aqui, passar a costura com um pé de máquina, depois dobrar novamente, finalizar a costura dando retrocesso. Vou fazer isso e venho mostrar para vocês como ficou e qual é o próximo passo. E feita essa costura, vamos virar agora o nosso pano de prato para o lado avesso dele. E aí, nós vamos começar a enrolar o nosso pano até a gente ver pelo menos a metade do nosso barrado. Vai ficar, ó, gente, dessa forma aqui. E aí, vamos unir o comecinho aqui do nosso barrado com o começo do pano de prato, onde a gente acabou de passar a costura. Vai ficar dessa forma aqui, pessoal. E aí, vamos passar uma costura com um pé de máquina. Eu acho que facilita mais se você vir pelo lado aqui onde a gente acabou de costurar e passar a costura seguindo essa primeira costura aqui,
que daí vai ficar tudo bem certinho. E para facilitar, vocês podem colocar alfinete ou prisilinha, né, para nada sair do lugar. E lembrando que a gente vai passar essa costura com um barrado dobradinho aqui nas laterais também, viu, gente? Finalizada essa costura, ó, vai ficar assim, pessoal, o nosso barrado e o pano de prato todo enroladinho aqui dentro. Então agora vou desenrolar tudo isso. E depois de desvirar, fui ali no ferro passar o barrado e olha só que coisa mais linda que ficou, pessoal. E agora, antes da gente finalizar aqui essa parte do nosso barrado, vamos costurar o barradinho da parte superior, que daí vai ser da mesma forma que a gente costuma fazer sempre. Vou virar o pano para o lado avesso e vai ficar a frente do barradinho com o avesso do pano. Aí nós vamos dobrar as laterais e passar a costura com um pé de máquina. Então agora, para finalizar a parte do barradinho superior aqui do pano de prato, nós vamos dobrar ele assim, ó, uma vez, e depois dobrar novamente em cima do pano de prato, para ficar dessa forma aqui. E aí nós passamos uma costurinha nas laterais e aqui na parte de cima para fechar. E aqui na outra parte, no nosso barrado principal aqui do pano, nós vamos passar uma costura somente nas laterais para fechar essas partes que ficaram abertas aqui, pessoal. E olha só a praticidade de fazer com essa técnica rocambole. Você já tem acabamento na parte superior, na parte de baixo, é só fechar mesmo as laterais do seu pano. E é legal usar uma linha da cor aí da sua estampa, né? Bem próxima à cor da estampa, para ficar aquele acabamento bem lindo. E o nosso pano está pronto, gente. Olha só que barrado mais delicado, lindo que ficou. Comentem aqui o que vocês acharam. Vou contar agora para vocês duas diferenças de como é fazer nesse modo aqui de técnica rocambole para o modo que a gente sempre costuma fazer, né, os barrados no pano de prato. Então, a gente sempre costuma usar parte do pano de prato para deixar o nosso barrado. Já fazendo nessa técnica rocambole, o nosso barrado ele fica do pano para fora. Então, a gente não usa espaço do pano de prato, assim tem mais pano para a gente utilizar. E a gente vai ter um barradinho também na parte do avesso, que dá todo um charme especial aí para esse modelo de barrado. E aqui na parte superior fica também com o acabamentinho, né, que eu mostrei para vocês. Então, esse pano de prato é um pano aí super legal para vender agora fim de ano, para trazer um diferencial, né, para suas clientes. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. E se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que virão. E até a próxima, gente!